E ele vai bem. E ele fica com ciúmes e manda matar Aristóbulo. Quando Alexandre, a sua sogra, com medo dele, foge para o Egito. E ele manda seus emissários no Egito e mata a sogra lá no Egito. Depois dessa matança, César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo o seguinte: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo da sua mulher, cuja família estava sendo assassinada por ele, Mariana, ele mata a esposa preferida, Mariana, antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos dele estudar em Roma. Salomé, sua irmã, pior do que ele, diz: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um nobre das famílias ricas de Jerusalém, que queria ter choro e lágrimas no seu funeral. Quando você escuta essa saga deste homem, você vai entender um versículo da Bíblia, pastor Jeremias, que eu demorei anos para entender. Mateus capítulo 2. A tetrarquia da Judéia, onde estava Jerusalém, foi dada ao filho de Herodes, chamado de Arquelau. Está lá em Mateus 22. É importante ler isso para vocês fixarem essa lição. Quando José e Maria foram alertados que deviam fugir para o Egito, que Herodes queria matar o menino, eles foram para o Egito, ficaram no Egito. E aí recebe a seguinte notícia: bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano para governar a Judéia. É por isso que você está vendo esse indivíduo aqui, Pôncio Pilatos. Ele não foi o primeiro, ele foi o 5º governador. Gente boa ele era? Não. Não. O homem era mau. A pessoa vai achar alguém bom nesse versículo é difícil, né? O camarada era tão mau que a Bíblia diz que quando os galileus vieram em Jerusalém para adorar, ele mandou matar os galileus e misturar o sangue deles com o seu sacrifício. Se você olhar o resumão, o que Lucas quer mostrar para nós? Que o cenário político do império estava mal, que o cenário político da província estava pior ainda. Mas talvez você pergunte assim: bom, quem sabe o cenário religioso vai dar uma melhorada. Olha aqui no versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote. Agora tem 2. Para vocês terem uma ideia, meus amados irmãos, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, aconteceram ou tiveram 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. Sabe o que está acontecendo aqui? O cargo eclesiástico mais alto da religião judaica era vendido a preço de ouro. A religião estava capitulada à apostasia e à corrupção. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ele ainda estava nos bastidores. Era o sumo sacerdote de fato, enquanto o genro era o sacerdote, sumo sacerdote de direito. Quando Jesus foi examinado, na época do seu julgamento, mandaram-no para Anás. Mas na hora de dar a canetada para enviá-lo ao governador, foi Caifás quem mandou. Ou seja, se a política está péssima, profundamente corrompida e na violência, o mundo religioso está completamente rendido à corrupção e à apostasia. Você pergunta assim: tem esperança? Você olha para o mundo hoje e pergunta: tem esperança? De Zacarias, muda-se. Notem vocês que a palavra de Deus não veio a Tibério César em juízos. Tem festas, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, levanta-se um homem. E o que ele prega? Versículo 3. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sabe o que diz o João? Perdido. Tem 400 anos que esse povo está com papo livre. Então, já que você vai pregar, você tem que começar leve, mais light. Prega uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta. Mas João Batista não era um profeta da conveniência. João Batista não era um alfaiate do efêmero. João Batista era um escultor do eterno. João Batista não prega para agradar seu auditório. Ele prega para levar o seu auditório ao arrependimento e à salvação. Porque
de pecados, onde não tem arrependimento, onde não tem mudança de mente, de coração, de vida, não tem salvação. Agora vejam vocês, meus amados, se você ainda faz outra pergunta ao texto, então, de onde eu tiro essa mensagem? Depois de 400 anos. Ele inventou essa mensagem, ele criou essa mensagem, ele é a fonte dessa mensagem. O versículo 4 responde para nós: de arrependimento, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Ou seja, depois de 400 anos, meus irmãos, o pregador não cria mensagem, ele entrega a mensagem. Ele é dono da mensagem, ele é certo da mensagem. Ele é apenas o porta-voz. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora vejam vocês, o João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. O que está escrito é o seguinte aí, no versículo de número 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual foi o fundo disso aqui? Os grandes impérios do passado, seja o egípcio, o assírio, o babilônio, o medo-persa, o greco-macedônio, o romano, onde o imperador ou o rei ia visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito à frente para abrir estradas. Esse engenheiro de trânsito que vai preparar o caminho para o Messias chegar, para o Messias passar, para o Salvador chegar e ter acesso. E ele não está falando de estrada, ele está falando de topografia, está falando do seu, do meu, do nosso coração. E aqui está o que nós chamamos de avivamento espiritual. Quando ele esteve aqui no Brasil, aliás, aqui no Itava, não foi isso? Pastor Carlos, o que é avivamento? E a resposta dele para nós foi essa: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E para que o Senhor se manifeste, irmãos, quatro coisas precisam acontecer na nossa vida. A primeira delas está aí, confira comigo o versículo 5. Todo será aterrado. O que é vale? É uma depressão. É um lugar escuro. Nas áreas sombrias e tenebrosas da nossa vida. Aquelas áreas que estão debaixo de sombra. Depressivos e profundos, essas cavernas da nossa alma precisam ser aterrados. O vale separa dois montes. Tudo que separa, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o ranço, a amargura, tudo isso tem que ser aterrado. Onde tem mágoa, Deus não se manifesta. Onde não tem perdão, Deus não se manifesta. E os montes joteiros, todos os montes joteiros serão aplanados. O que é? Monte. Fala de quê? Primeiro, de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Quando o povo não crê, Deus deixa de operar as maravilhas. Então, o que é monte? Monte fala de solteira, cara. Todo caminho escabroso será aplanado. E o que é escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. O que está fora do lugar na nossa vida? Nossa vida emocional, nossa vida sexual, nossa vida financeira, nossa vida devocional, nossa vida conjugal, nossos relacionamentos. O que está fora do lugar? É preciso alinhar essas coisas para que Deus então se manifeste. Qual o resultado dessas transformações profundas? É um grande avivamento, versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus produz mudança, e mudança radical. Então você ainda pode fazer outra pergunta ao texto. Essas multidões que estão lá ouvindo João Batista, como é que nós podemos categorizá-las? Por favor, confira comigo. Versículos 7 e 10 fala de multidões no plural. Por que no plural? Se você ler
estudiosos na área de crescimento da igreja. E alguns estudiosos dizem assim, ó, você quer uma igreja relevante? Você quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. Então, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta. Vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de casas ou apartamentos luxuosos. A igreja que vai ter recursos para investir. Não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual. Vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário, de uma grande universidade. Pois não. Eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe pobre. Eu vou fazer opção pelos pobres, no bairro mais carente da cidade. Sabe o que eu encontro na Bíblia? Zero disso. Zero. Irmãos, a igreja de Deus é um lugar do mundo onde o homem mais rico se assenta do lado do homem mais pobre e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, ele carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não tem nada disso. Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não olha a cor da pele. Deus não olha a conta bancária. Deus não olha os diplomas da parede. Deus não tem opção nem por esse, nem por aquele. Deus ama todos indistintamente e sem exceção. E a igreja é esse mosaico maravilhoso de gente grande, de gente pequena, de gente rica, de gente pobre, de gente culta, de gente analfabeta. Mas todos nós somos um só corpo, Disse ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! Eu fico escandalizado com o batismo. Meus irmãos, são 400 anos que ninguém escuta o sermão. Aí o cara se levanta para pregar e chamou o auditório dele de raça de víboras. Que insensibilidade! Se o pastor Jeremias fizesse isso aqui, eu não sei o que aconteceria, mas talvez ele vai escrever aqui. Vai começar a fazer? A pergunta é por que ele está falando isso aqui? Nós não podemos entender esse versículo senão à luz de Mateus 3,7. É Mateus 3,7 que lança a luz para entendermos isso aqui. Então volta lá comigo, que tem os paralelos desse. Mateus 3,7 está escrito o seguinte, é o mesmo contexto, é o mesmo texto, outra perspectiva. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora! Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio os evangelhos, me dá parece uma espécie de urticária quando eu leio sobre os fariseus. Pensa num time complicado. Né? Detetive da vida alheia, fiscais da vida alheia, capaz de olhar um cisco no seu olho e não atrava no olho dele. Só via pecado nos outros, não via pecado na vida deles. Pedra no sapato do ministério de Jesus. Hipócrita. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não, sabia? Como é que esse grupo surgiu na história? Quando surgiu? Esse grupo chamado fariseus, irmão, surgiu na história, nesse período interbíblico, para resistir à secularização da igreja da época, ou seja, a helenização, resistir à cultura grega que estava dominando o mundo. Era um grupo de resistência, era um grupo de reforma e reavivamento, era um grupo que primava pela sã doutrina e pela piedade. Porém, com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência. Os fariseus mantiveram a pose, mas perderam a piedade. Eram hipócritas. Estavam lá escutando o batismo. E os saduceus? Quando surgiram? Por que surgiram? No mesmo período. Também um grupo de resistência, um grupo de reforma, um grupo de reavivamento. Porém, os saduceus sucumbiram rapidamente à helenização, à cultura grega. Tanto é fato que, por influência do pensamento grego, os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Eram teólogos liberais da época, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. O que acontecia? Você sabe que a classe sacerdotal era o grupo dos saduceus.
saduceus. Por exemplo, nas festas, vinham multidões e multidões, pessoas do mundo inteiro para Jerusalém, é só ler Atos 2 para saber quantas nações iam para uma festa. Ninguém podia comprar sacrifício com dinheiro estrangeiro que trazia, não. Tinha que fazer a troca da moeda, não podia fazer fora, não. Tinha que fazer lá na praça do templo, com os cambistas, saduceus, cobrando taxas exorbitantes para botar o dinheiro no bolso. Ninguém podia trazer um sacrifício de casa, nem um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola. Tinha que comprar lá na Praça do Templo. A Praça do Templo estava cheia de mesa de cambista, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas, de pombas e rolas. Tinha que comprar lá por preços exorbitantes para eles embolsarem a grana. Que Jesus fica irado com essa cena, pega o chicote e sai virando as mesas dos cambistas, sai chicoteando, abrindo os currais, abrindo as gaiolas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. E esse time está lá escutando João Batista. Então João Batista vê, esse pregador tem uma terceira característica: ele é corajoso. Olha o verso 19 e 20 comigo. Olha aí. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês no começo que Herodes, o Grande, o pai desse aqui, casou-se 9 vezes, formando o que nós chamaríamos hoje uma família disfuncional. Aqui nós chamamos de meio-irmãos. Um único pai, várias mães. E dentre os vários filhos que ele teve, 4 deles tiveram nudez. Foram os tetrarcas. O Arquelau, tetrarca da Judéia. O Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. O Filipe, que aqui é o Filipe II, tetrarca desta região, que está aí, em Turei, Tragonites. Pisânia, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos. Dentre eles, Filipe I, que morava em Roma. Agora vamos entender isso aqui. Um dia, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que era casado com a filha do rei Aretas, vai a Roma. E vai na casa do irmão dele, Filipe I, e se engraça com a mulher do seu irmão, chamada Herodias. Quem era Herodias? Filha de Aristóbulo. Quem era Aristóbulo? Filho de Herodes o Grande. Portanto, Herodias era não só mulher do irmão de Herodes Antipas, mas era a sobrinha dele, da Galileia. Herodes topou, e um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com a Herodias a tirafoto. O João Batista vê a cena e não amoleceu. Na cara do rei e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava deixando respeito. Não tem igual. Eu fico imaginando se nós, pastores, fôssemos lidar com pecados particulares dos grandes da nossa nação. O que aconteceria conosco? Talvez não teríamos sido fácil. Foi odiado. Foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. Temperatura média, 45 a 50 graus. De vez em quando Herodes ia lá para escutar. É gostava do filho. Mas sabe o que assunto João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara sai lá mais desesperado ainda. Até o dia que houve uma festa no palácio de Herodes, aniversário dele. E a filha de Herodias dançou desenvoltamente diante dele, já chapado, bêbado. Nós glorificamos o teu nome, neste nome, que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, amém e amém.
Celular, cara, que eu botei no modo. A exposição bíblica conversante Dias Tópicos. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, sendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Típico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei de hoje na casa de Carlos, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará, ou me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão para você para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Que morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Quem é esse homem? Que, e não obstante morrer debaixo do ostracismo, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é esse homem? Que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico anunciou a esperança do Evangelho. Quem é esse homem? Que dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13 deles, e que ainda hoje influencia milhões e milhões de pessoas. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês este homem. Quem é este homem chamado Paulo? A primeira referência que nós poderíamos encontrar dele na Bíblia está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Diz a Bíblia em Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso da Sicília, por isso era um cidadão romano, e foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, para ser um grande líder do seu povo. Diz Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou entre seus pares, entre seus contemporâneos, pelo zelo que ele tinha pela lei de Deus, pela maneira tão rigorosa com que ele estudou e se preparou para se transformar um grande rabino judaico, um homem de uma personalidade forte, um homem de um temperamento firme, um homem de uma capacidade intelectual sem precedentes no seu tempo, um homem que foi levantado para ser o grande líder do seu povo. Mas, curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, diz a Bíblia que um outro rabino também se despontava em Israel.
não na decantada Jerusalém, território dos grandes luminares do saber teológico, mas na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia. Não pelos grandes bancos de uma universidade, mas com as mãos calejadas, trabalhando na faina de uma carpintaria. Diz a Bíblia que este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. A Bíblia diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, a glória de Deus nele se manifestava. Isso provoca o ciúme e a inveja dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos religiosos de Jerusalém. Caçam-no, perseguem-no, prendem-no, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Mas, no terceiro dia, após seu sepultamento, no primeiro dia da semana, uma notícia explode como uma bomba no arraial do sinédrio. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele matou a morte com a sua morte ao ressuscitar gloriosamente da sepultura. É nesse momento, irmãos, que se levanta Saulo de Tarso como braço de ferro do sinédrio judaico para perseguir com fúria insana o cristianismo que nascia. E a Bíblia nos informa que este homem recebe dois epítetos, dois adjetivos do livro de Atos. Primeiro, ele é uma fera selvagem. Você pode constatar isso olhando Atos 9:1. Está escrito que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão na língua grega é a mesma com a fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não vejamos, a Bíblia diz em Atos 8:3 que ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para encerrá-los no cárcere. Ele não respeitava domicílio doméstico. Ele assolava a igreja. Ele invadia domicílios. Ele prendia homens e mulheres. Levítico é novo. Mas diz Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele devastava a igreja de Deus como uma tempestade, como um vendaval que vinha sobre a igreja com fúria, com ódio, com rigor assassino, assolava e devastava. Ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus na cidade de Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um homem truculento e cruel. Se não vejamos, diz Atos capítulo 22, versículo 4, que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas diz Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguiu os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguiu Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não era apenas um assassino, ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Mas Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele castigava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades vizinhas e estranhas ele perseguia os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te
Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro deste homem. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, talvez alguns de vocês. E eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Toda vez que Saulo entrava numa sinagoga, prendia os crentes e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente, dizendo o seguinte: ou você nega Jesus, ou eu te prendo, ou eu te bato, ou eu te mato. E aquele crente, em vez de negar a Jesus, preferia morrer pelo nome de Jesus, e o seu sangue era vertido. Era o Espírito Santo ficando a consciência deste touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças de morte, vai para Damasco com o propósito de entrar na cidade e arrastar homens e mulheres para jogá-los na prisão. E de repente o domador de touro bravos brada desde os céus e o joga no chão. E grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura como te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda aqui radicalmente a sua história. Vira-se a página da sua história, porque aquele homem que era um sanguinário, que era um assassino, que era uma fera selvagem, que era um touro indomável, agora está completamente transformado quando ele conclama e chama Jesus de Senhor. Jesus agora é o Senhor da sua vida. Diz a Bíblia que abre agora um novo capítulo na sua história. A sua preparação para o ministério. E ele é levado dali, cego, para a rua direita, na casa de Judas, onde ele fica 3 dias orando e jejuando, enquanto o Senhor se dirige a Ananias em Damasco, um discípulo, e diz assim: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado. E diz Atos 9:13 que Ananias disse para o Senhor assim: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem teu santo em Jerusalém? Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim o vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios de outrem, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai e impõe as mãos sobre Saulo, as escamas caem nos seus olhos, ele volta a ver. Diz a Bíblia que o Espírito Santo entra nele, ele fica cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele foi batizado. E nesse momento eu convido você para ver sua Bíblia em Atos 9:20, por favor. Logo depois que Saulo foi curado, logo depois que Saulo foi revestido com o Espírito Santo, logo depois que Saulo foi batizado, diz Atos 9:20, que a partir daí, em seguida, logo a seguir, ele começa a pregar nas sinagogas, afirmando que este Jesus é o Filho de Deus. Mas olha comigo Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia